Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Geopolstar que vos traz um pensamento crítico e um debate constante sobre as questões internacionais e nacionais mais prementes e mais importantes do momento. Hoje vamos ter aqui um episódio um pouco ambicioso, vamos falar de muita coisa, de vários pontos do globo, naquilo que eu e o Eduardo achamos que começa a revelar ser uma crescente tensão, mas já não só a nível do teatro europeu ou do teatro do Indo-Pacífico, mas uma tensão global. Têm acontecido alguns fenómenos mais recentemente que nos levam a acreditar nisso. Por isso vamos tentar ser relativamente sucintos, vamos tentar ser rápidos nas nossas análises, mas pedimos também a toda a gente que nos segue para ter alguma paciência, porque tudo está relativamente relacionado e só uma análise complexa de todas as questões é que permite uma percepção final mais completa em si. Nesse sentido, e antes de passar a palavra ao Eduardo, só gostaria de vos agradecer a vossa presença, a forma como vocês seguem o nosso projeto e continuam a optar por se manterem o mais informados possíveis e o mais críticos possíveis. E nesse sentido, vou passar a palavra ao Eduardo, sabendo que vamos começar, como é óbvio, pela questão que é sempre incontornável, que é os desenvolvimentos na frente ucraniana. Uh, Olá Daniel, olá a todos, é um prazer cá estarmos. Hoje sim vai ser um episódio de uma natureza mais abrangente, mas apesar de abrangente da natureza, nós tentaremos ser sucintos e concisos na nossa análise, combinando essa abrangência com alguma profundidade, um bocadinho aquilo que nos tem caracterizado, uh, e naturalmente que vamos falar de uma lógica global, não é? Como costumamos dizer e muito bem, as relações internacionais nada funcionam no vácuo e há tendências globais que se começam a agravar. E naturalmente que o conflito da Ucrânia e da Rússia tem um bocadinho a ver com isso. Não só porque são algumas das ondas de choque diretamente relacionadas com esse conflito, como o próprio está a dar aso para que outros epicentros nasçam de conflito a nível global. E o que temos para dizer sobre o conflito da Ucrânia com a Rússia, no contexto atual em que ele está, é que, no que diz respeito ao terreno, o conflito no terreno, a contraofensiva ucraniana continua a parar. Mas a situação diplomática, ou aquilo que podemos falar das narrativas que circunscrevem e que se relacionam diretamente com este conflito, estão um pouco paradas, não é? Na verdade, tem havido muitas movimentações e os pratos da balança estão meio que se a alterar. A Ucrânia está a tornar-se cada vez mais pária no que diz respeito à forma como a sua narrativa é dirigida à comunidade internacional. Por exemplo, aquilo que eram negados ataques terroristas e nas últimas 24 horas os russos alegam ter interceptado 7 drones que iam em direção a Moscou. A Ucrânia tem sido muito prolífica em fazer ataques de drones a Moscou no último mês, desde julho. Uh, Enquanto antes se negava a responsabilidade de os ter feito, agora já assume plena responsabilidade. A Ucrânia, dados os fracos avanços na sua contraofensiva, também está à espera de mudar a sua abordagem. Aquilo que foram as 9 brigadas treinadas pela NATO da Ucrânia, preparando a Ucrânia para uma guerra de mobilidade e preparar uma nova contraofensiva de natureza mais móvel. Na verdade, é algo que se está a alterar. E como tu tens aí a manchete, Daniel, muitos Uhum, países ocidentais já disseram que a Ucrânia não está a aplicar sequer as táticas pelas quais foi treinada pelo Ocidente. precisamente. O que a Ucrânia quer apostar é numa guerra de atrito, de bombardeamento de longo alcance e em escala massiva. Ora, a guerra de mobilidade, para ter algum tipo de sucesso, né, no contexto de guerra atual, se formos a pensar estrategicamente, é preciso um forte apoio aéreo. A Ucrânia, como sabemos, não tem essa capacidade contra a Rússia. Também parte do requisito dos Zelensky dos F-16 do Ocidente vinha um bocadinho nesse sentido. Mas, como nós sabemos, as duas coisas nunca se poderiam articular. Nunca estariam os F-16 prontos para esta contraofensiva. E Deixa-me só para só terminar, só acrescentar para um terminar esta detalhe. Força, lógica, força. a guerra de atrito precisa de muitas munições. A substituição da Ucrânia por esta guerra de mobilidade que não é funcional, por uma guerra de atrito, precisa de muitas munições. E como nós sabemos, a Ucrânia também está a escassear nisso. Portanto, um bocadinho para te passar a palavra, Daniel, que eu sei que tu vais acrescentar algumas coisas àquilo que eu estive a dizer, no terreno, e esta mudança do paradigma tático-estratégico, digamos, porque tanto pode ser uma necessidade tática do momento, porque a contraofensiva está a correr mal, como estrategicamente para a continuidade da guerra,
também não promete muitos ganhos. Vamos ver como é que isto corre, não é? Porque a Ucrânia não está muito bem. Não, eu só queria acrescentar um detalhe àquela tua análise sobre os meios. Tu falaste na questão dos meios aéreos, sem dúvida, tens de ter supremacia aérea, ou pelo menos paridade aérea para poder desenvolver operações de uma forma mais eficaz no terreno. Mas eu também estou-me aqui a lembrar o antigo conselheiro de Estado de Zelensky. Não me lembro do nome do senhor, mas lembro-me na altura que foi bastante polémico quando ele foi afastado do poder, porque depois teve assim algumas declarações um pouco mais chatas de gerir por parte da Ucrânia, porque revelava algumas fragilidades e por aí vai, mas também recentemente veio dizer que o problema não é só na questão dos F-16. Eu lembro-me perfeitamente dele dizer que o problema é geral, que quando tens poucos carros de combate ou poucos carros de transporte, caminhões, de logística e tudo Sim, mais, que a ofensiva não vai funcionar, porque tu não sim, sim. consegues mobilizar milhares de tropas com Como é meia óbvio. dezena de veículos. E até para acrescentar, parte da justificação que está a ser dada para esta mudança do paradigma estratégico tem a ver com a perda de imenso material que já foi fornecido pela NATO. Das 9 brigadas que eu falei, na maior parte delas, a perca de material está a rondar os 30 a 40%. E falámos de veículos blindados, ou seja, uh, lembrando aquelas trocas de acusações que nós estamos falando nos últimos episódios, isto pode-se dever quer à própria incapacidade dos ucranianos de operar estas máquinas, a precipitação na realização da ofensiva, não é? Sem Uhum, terem o treino adequado, quer por incapacidade do próprio Ocidente ou de dar material que já está em si danificado ou de treinar adequadamente os ucranianos. Há sempre aqui esta questão, até porque o Shoigu, o ministro da Defesa russo, uhum, veio fazer um relatório há 2 dias, ou ontem, eu já nem me lembro, em que ele enumerava as perdas da Ucrânia nessa contraofensiva. uhum, E os números estão para os 20 e tal soldados perdidos. 2.200, qualquer coisa menos coisas, unidades blindadas, uhum, por algumas dezenas de tanques e veículos armados, essencialmente os Bradleys norte-americanos. uhum, Portanto, as percas materiais e humanas da Ucrânia nesta contraofensiva estão a ser gigantescas. uhum. Também vai um bocadinho ao encontro desta necessidade de mudar o modus operandi pela forma como ela está a ser conduzida. Pois, mas a questão aqui é que nós sabemos que o modus operandi anterior de tentar atingir paridade a nível de disparos de artilharia, por exemplo, era insustentável, porque os russos faziam uma média de 20 mil disparos por dia, enquanto os ucranianos faziam 5 mil. O Ocidente veio dizer que só conseguia produzir 5 mil obuses de artilharia por mês, quando os ucranianos gastavam 5 mil por dia. Ou seja, Sim, eu não sei qual é a sustentabilidade que os ucranianos estão à procura. Porque se na guerra de atrito não conseguem, porque têm menos números e menos uma meios, guerra necessariamente mais de paridade, não é? A guerra de mobilidade é que permite forças mais reduzidas claro, desferir golpes a inimigos mais explorar as fragilidades do inimigo, sem dúvida. e a nível de volume. Porque há aqui um problema muito grave que é aquilo que tu falaste é importante, a questão da capacidade a nível de munições da Ucrânia. Tu, quando entras numa guerra de atrito, as forças, e isso estrategicamente foi o pensamento ocidental de guerra até ao Napoleão, foi um bocadinho na lógica da guerra de atrito. Uhum, Foi. Uh, e é isso um bocado que o Clausewitz depois critica e ajuda a mudar um bocado o paradigma. Que é a lógica de que a guerra é uma guerra de desgaste. O outro lado acaba por perder ou está um desgaste de recursos ou porque perdeu demasiados homens. E essa guerra de atrito, para ser minimamente funcional, tem que haver alguma paridade de forças. E nós, como sabemos, a Ucrânia não tem paridade de forças nenhuma com a Rússia. Só por si só há um defeito. E era o que tu estavas a apontar. Quando isso tentou ser feito no início do conflito, deu logo a asneira. Agora, com os estoques ocidentais completamente reduzidos, temos os Estados Unidos com necessidade de reposição de décadas e alguns dos tipos de munições já fornecidos. Há notícias a sair de países da Europa do Leste, por exemplo, só a Polónia e a República Checa são 20% de todo o esforço de guerra ucraniano a nível de fornecimento externo de munições. Estão, não é sem munições, mas sem mão de obra qualificada o suficiente para as produzir. O que também é um problema que pode ser mais inócuo ou um olho nu e mais destreinado, mas que também deve ser tido em conta.
Sim, até Também há chegam ao ponto de oferecerem, por exemplo, nos contratos a essa mão de obra, oferecerem casa, oferecerem montes de coisas, porque esse. não têm mesmo forma de recrutar essas pessoas. Ou seja, a Ucrânia quer mudar novamente o paradigma para uma guerra de atrito, que nós sabemos que, por natureza, é um paradigma em que está em desvantagem, Uhum. e neste momento não tem garantias nenhumas que vai conseguir manter sequer uma lógica de semi-paridade, porque vai haver sempre assimetria contra a capacidade de artilharia e as forças antiaéreas russas, não é? Sim. Vai haver sempre essa incapacidade por natureza, porque pronto, a disparidade de força. Portanto, a situação é um bocado grave. O que se vê no terreno é que a Eu também situação é um acho que bocado grave. eles acabam por mudar esta lógica outra vez da mobilidade para o atrito. Porquê? Porque nós vemos aqui no Business Insider a dizer que um general norte-americano já reformado a dizer que as linhas defensivas russas são as mais complexas e mortíferas que alguma coisa alguma vez experimentada por qualquer força militar em quase 80 anos. Ou seja, também é difícil haver mobilidade quando o terreno não permite, quando a dificuldade que se enfrenta criada pelo adversário impede-nos dessa mobilidade, não é? Quando temos Até porque o campos terreno nós temos que. minados e tudo É isso, mais que impede a todos destruídos. mobilidade. E só para termos uma noção das escalas, os campos minados que os americanos encontraram no Afeganistão e no Iraque não se equiparam em nada àquilo que os russos têm feito na Ucrânia. Zaporizhia, para mim, é um exemplo completamente paradigmático disso. É um campo minado de quase 100 quilómetros. Pois. É uma coisa, E depois quilómetros também há quadrados. aqui alguma incapacidade do Ocidente de perceber isto em certos momentos, porque se este aviso vem, lá está, de um antigo general norte-americano, ao mesmo tempo temos, por exemplo, a antiga maior patente dos Estados Unidos, o general David Petraeus, a dizer que a culpa é dos ucranianos de não fazerem carpet bombing aos campos minados. Mas quer dizer, para isso é preciso uma força aérea capaz, é preciso superioridade aérea incontestável, que foi aquilo que os Estados Unidos tiveram no Afeganistão e no Iraque. E daí terem feito esse carpet bombing, ou seja, bombardeamento em carpete indiscriminado, massivo. Mas depois também temos outro problema significativo, que é aquilo que nós também vamos debater mais a seguir, que é as narrativas começam-se a perder por completo, porque carpet bombing em si é roçar ao máximo num crime de guerra, porque é um bombardeamento indiscriminado da zona de combate, Sim, não sim, é? sim, sim. É só destruir tudo o que está Sim, à sim. superfície. O envio das bombas cluster também já é um sintoma deste, deste desespero que se sente do lado ucraniano, não é? E E a situação, ocidental, porque é e a uma situação resposta. é, o próprio Ocidente sente que, de facto, está muito difícil de bater a Rússia em contexto armado. E Sim. agora, qualquer pretexto pode ser o necessário para a ativação do artigo 5 da NATO. E eu aponto para um episódio que se passou ontem, Uhum. que pode ser muito grave. Passou um bocadinho aqui pelos pingos da chuva, sobretudo em Portugal, por causa das Jornadas Mundiais da Juventude, mas pode Sim. ser grave. Que é a suposta incursão de dois helicópteros bielorrussos em território polaco, Uhum. território NATO, não é? Sim. Aquilo que foi inicialmente negado pelos polacos, uma vez que foram civis que avistaram e avisaram as autoridades, foi mais tarde confirmado. Os russos que negaram que isso tenha acontecido vieram afirmar que foi por pressão do Ocidente que os polacos reconheceram que isso tivesse acontecido, mas tudo aponta para que esses helicópteros tenham mesmo atravessado a fronteira. Dado aquilo que nós já falámos do grupo Wagner, que está estacionado na Polónia, que aparentemente também já voltou a recrutar na Rússia, vai começar agora em agosto, Uhum. o que não ia acontecer, não é? O golpe Sim. de Estado aconteceu e pronto. O grupo Wagner ia ser expulso da Rússia. Uh, mas o clima agrava-se, porque a Bielorrússia já se imiscuiu de participar diretamente na guerra da Ucrânia. Sim. Mas já sabemos que, quer para o lado russo, quer para o lado ocidental, um ataque da Bielorrússia à NATO significa uma guerra com a Rússia Claro. e vice-versa. Portanto, pode ser esse o rastilho a acender o conflito na Europa. Sim. É E assim, nós está tudo a não aquecer podemos. nessa zona, sem dúvida. Lá está, temos que também ver a percepção dos russos. Os russos tiveram logo negar, a dizer que os helicópteros voaram a 150 a 200 metros do chão. Também foi uma dos argumentos utilizados pela Polónia, dizer que de início negaram Foram mais os radares não conseguiam isso, captar. quando algo se desloca muito perto do chão é muito difícil ao radar percepcionar, mas os russos disseram que ficaram a cerca de 2 km da fronteira.
A questão é, efetivamente, o maior ponto de tensão neste momento é na Bielorrússia, é naquilo que nós já falámos no episódio anterior, na Suwalki Gap, é entre a Polónia, é também ali na zona de Kaliningrado, que também é ali uma zona muito sensível para os russos e sensível para a NATO em si. É uma zona complicadíssima. Mas vamos ver o que é que vem daí. Não sei, os bielorrussos também já vieram. Eu lembro-me daquela reunião que teve Lukashenko com Putin, em que disseram que se calhar o grupo Wagner estava desejoso para entrar dentro da Polónia. Eu acho que há aí também uma jogada de mestre, e tu próprio já comentaste isso comigo, que é o Ocidente festejou tanto o golpe de Estado e mostrou apoio à insurgência do grupo Wagner, que acabou quase por legitimar esse grupo como um grupo anti-Putin e removido das estruturas de comando russas. E isso pode quase legitimar uma ação do grupo Wagner como uma ação independente e não por parte do Estado russo. E com isso abre-se aqui um precedente gigante e muito problemático de gerir. Pode mascarar totalmente. Isto, na verdade, só deu o álibi perfeito ao Putin. Sim, E sim. se é planeado, não é? Porque isto é uma suposição nossa e nós, em contexto estratégico, devemos pensar em todas as possibilidades e mais algumas. Claro. É de mestre, completamente. Porque é o que tu dizes, é um precedente legal que nunca existiu. Um grupo militar privado cometer um ataque, quem é que se vai responsabilizar por esse ataque acontecer? É assim, também Se não revela aqui alguma fragilidade do Ocidente, que é, se efetivamente é só uma milícia armada, o Ocidente, portentoso, militar, com capacidade sim, militar gigante, deveria ser capaz de eliminar essa ameaça isso, sim, rapidamente. E eles sim. estarem a Uma projetar logo resposta isto para os russos, revela é alguma tensão no mínimo, algum é isso, é nervosismo. isso. Isto seria, se a resposta for desproporcional, digamos, só demonstra o pânico que já existe instalado dentro do Ocidente. Sem Até dúvida. porque, e agora pegando fora daquilo que se está a passar no terreno para aquilo que tem sido a realidade à volta do conflito, estão-se a desenhar algumas linhas que podem justificar a continuidade do conflito e não a sua resolução. Apesar de se vender a ideia de que isso pode não estar a acontecer. Vai se realizar para a semana em Jeddah, na Arábia Saudita, uma conferência de paz que envolve cerca de 30 países, entre os quais Polónia, Reino Unido, alguns enviados dos Estados Unidos, a União Europeia, também Brasil e Índia, Uhum. mas não a Rússia, e também a Ucrânia vai estar lá presente. Uma conferência supostamente de paz para a situação na Ucrânia, em que se vai falar de uma potencial solução negociada, em que as partes se irão oferecer para discutir a questão de uma solução negociada. Que nós, eu e tu, Daniel, temos sido bastante vocais na crítica pela falta de esforços nesse sentido Iniciativas, sim. e substantivos. Como nós já tivemos aqui a discutir meio que em off, essa conferência pode ter imensos significados para todos os lados. E nós devemos explorar isso, porque podem haver aqui coisas que não são perceptíveis. E eu aviso já que o Medvedev, como nós sabemos, é um antigo presidente russo e um dos maiores hardliners do regime de Putin e um aliado fiel a Putin, Uhum. já disse que a Ucrânia, na verdade, não quer paz e que porque não tem condições de exigir. E o realizar esta conferência sem a presença da Rússia só dá mais ímpeto para a operação militar especial, não é? Aquilo que eles apelidam em invasão russa à Ucrânia, Uhum. continuar. O que é que nós podemos retirar no meio disto tudo? Eu acho que podemos retirar muita coisa, como podemos não retirar quase nada. Eu acho que ainda é muito opaco para se saber efetivamente o que é que vai acontecer, mas eu acho muito estranho a maior parte dos aliados russos, não é? Índia, Brasil e vários outros estados estarem a reunir com a Rússia de parte e inverterem um pouco todo o posicionamento que tiveram de apoio à Rússia, mesmo que não fosse um apoio professado de forma absoluta, mas que tenha sido quase deferido assim um pouco às escuras, não é? Ou Ou pelas quase omissões. neutralidade, não é? Isso. Chamada Eu acho que, acima de tudo, é muito difícil que esses Estados, de um momento para o outro,
virem 180 graus o apoio que têm dado, a não ser que efetivamente esteja aqui uma jogada de mestre do Ocidente que os tenha conseguido cativar e aliciar nesse sentido. Eu acho que o que pode estar a acontecer, uma das principais conclusões que lá chegamos, é que, além de fazer aquilo que tu já estavas a dizer, um bocadinho, ainda não de forma completamente declarada, mas vou-te deixar também fazer tu essa conclusão, que é muito correta, que é, isto também pode motivar o conflito a manter-se ativo de uma forma mais prolongada, ser um adiar, um ganhar de tempo, como tu próprio dizes. Mas uma das coisas que eu acho que pode estar aqui a acontecer é, vai haver uma reunião na Arábia Saudita, uma Arábia Saudita que já mostrou os dentes aos Estados Unidos e ao Ocidente, não tem medo de entrar em conflitos diretos com o Ocidente, e terá de haver um momento em que sai uma declaração conjunta. Essa declaração conjunta pode condenar a Rússia, acho difícil que o faça em toda a linha, pode haver alguma condenação como a condenação que nós fazemos, que é uma invasão é sempre errada, é sempre errada em termos de direito internacional, em termos de promoção e proteção da paz, mas eu não acredito. Na onda do que a China fez em sede de Nações Unidas, quando teve Isso, aquela declaração. isso mesmo. Só Mas para serenar os ânimos. sim, mas aquilo que eu acho que pode acontecer é uma consolidação da impraticabilidade da paz por parte de alguns. Ou seja, eles juntam os Estados do Ocidente e dizem, ok, vamos trabalhar para a paz. E depois as propostas de paz que surgem de lá não são viáveis. E aquilo que os sauditas podem fazer é mostrar ao mundo isso, não é? Não sei através de que forma, com que veículos ou estratégias o vão fazer, mas podem, de uma maneira geral, dizer: ok, fala-se em paz, mas não se trabalha para a paz, não se faz nada em relação à paz. E eles vão ter apoio, não vão ser só os sauditas que vão estar com essa posição. Vai estar lá o Brasil, vai estar lá a Índia, vai estar, lá está, os aliados russos que no fundo podem também mostrar isso. Outra coisa que também pode estar a acontecer e que, lá está, puxando outra vez a questão do grupo Wagner, que é o quê? Isto está a ser anunciado como uma grande vitória, o facto da Rússia estar excluída desta ação, mas isto pode estar a ser uma iniciativa diplomática inteligente de tentar criar condições para a paz entre dois Estados que não se podem sequer ver, que não partilham sequer uma sala de negociações, porque nós vimos o que aconteceu, por exemplo, numa cimeira do acordo dos cereais, em que representantes pegaram à porrada, não é? Quer dizer, é inaudito em questões diplomáticas, não é inaudito a nível histórico, mas é algo que é completamente indesejável, porque não há negociações de paz quando duas pessoas nem sequer se conseguem olhar olhos nos olhos, não é? Os representantes, quanto mais o Estado em si, qual será o sentimento dentro das populações e das burocracias. Mas aquilo que eles podem estar a fazer simplesmente é dizer, ok, para haver paz tem que haver acordo entre duas partes, vamos reunir primeiro com uma parte e vamos ver o que é que se faz aqui, o que é que se exige aqui. E nada nos garante que daqui a 1, 2, 3 meses eles reúnem-se com a outra parte, veem o que é que resulta da outra parte e depois no futuro dizem, ok, vocês vão concordar nisto. Porque efetivamente em reuniões paradas, sem animosidade, sem conflitualidade exacerbada, uma parte e outra parte disseram, nós conseguimos colaborar nisto. Então nós vamos Sim. fazer só de mediador. Só que é um Sim, sim. mediador com separação efetiva das partes. Pode ser nesse sentido. Mas lá está, dá-nos a tua ideia, porque acho que a tua ideia é fantástica, Eduardo, nesse aspecto. Tu tocaste em imensos pontos. Nós já falámos sobre isto, mas tu tocaste em imensos pontos que é importante. Para já, o facto de se realizar todo tipo de conferências, o sítio onde se realiza, isso é importante. Sim mesmo. Ponto número um. A diplomacia vive da imagem e da percepção que cria. O facto de se realizar em Jeddah é uma grande afirmação da Arábia Saudita. Não é? Essa Arábia Saudita que se está a tentar autonomizar do Ocidente quer ter esta posição não só mais autónoma, mas sobretudo uma posição mais relevante. Porque vemos um conflito, por exemplo, a nível de tentativa de atração na visão do mundo ocidental para a Península Arábica, neste momento, entre dois aliados tradicionais, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. E a Arábia Saudita, o futebol tem sido um bocadinho isso, quer se mostrar como um regime aberto aos valores ocidentais, mas também àquilo que é o Ocidente. E o facto de realizar esta conferência vai um bocado nesse sentido, porque eu concordo plenamente contigo. Porque quem está convidado para esta conferência são países
por um lado, ou tem uma posição demasiado vincada no seio deste conflito e sublinha a dos países ocidentais, ou tem uma posição tão ambígua que nem se percebe muito bem como é que estão. Mas tem muitos países que têm essa postura mais neutra e de mediação. A Índia e o Brasil, apesar de serem aliados tradicionais russos, têm tentado ter essa postura de mediação porque também têm relações importantes com a Ucrânia. Ok? Aliás, o próprio Brasil, o Zelensky tem apelado ao Brasil para ter um papel mais ativo na ajuda à Ucrânia, por exemplo, o Sem fornecimento dúvida. de equipamentos de minagem e coisas assim do género. O facto disto estar a acontecer ali tem esse significado. E por acontecer agora, primeiro, reunindo aquilo que é o Ocidente, vai um bocado no sentido da Arábia Saudita não só serenar os ânimos por parte do Ocidente, mas também continuar esta ofensiva de charme, digamos, relativamente aos valores ocidentais. E é, primeiro vamos reunir-nos com o lado que é protegido pelo Ocidente, que é a Ucrânia, e eventualmente, eu concordo contigo a 100% nessa posição, eu acho que vai haver uma nova cimeira com a Rússia. Se é com Rússia e aliados, isso não se sabe, mas vai haver ali qualquer coisa. E a Arábia Saudita pode estar neste esforço de mediação separado. Porque é como tu dizes, se duas partes em conflito não conseguem comunicar num espaço em comum, nada melhor do que separá-las, ouvir exatamente as exigências que têm com a percepção mais objetiva possível, ver as comunalidades que existem em interesses para perceber que cedências é que podem fazer. Agora, pegando no que é que pode dar realmente isto, é que já é outra coisa. Porque nós Sim. sabemos quais é que são as exigências da Ucrânia. São exigências tendenciosamente maximalistas. Uhum. Dada a natureza da situação no terreno, Sim. essas exigências não são substanciais, ou não é substanciais, mas não são totalmente plausíveis com Serem o contexto atual da concretizadas. guerra. Sim, sim. Restaurar a integridade territorial, a retirada totalmente das forças militares russas do território ucraniano, a garantias de segurança à Ucrânia. Tudo bem que isso até pode ser estabelecido. Mas quem está numa posição de exigência neste momento é a Rússia. E a Rússia, o facto de estar afastada disto, e isso é celebrado como uma vitória simbólica pelo Ocidente, na verdade, pode ser estrategicamente uma coisa muito importante, porque o facto da Rússia ser inibida de participar numa conferência de paz com um conflito em que está envolvido, pode dar motivações para reforçar não os seus esforços na negociação, mas os seus esforços dentro do campo de batalha. Isto pode criar uma espécie de um alibi para os russos reforçarem o seu ataque à Ucrânia. Ok, vocês fazem parte de uma conferência sobre a paz no conflito que nós temos, sem nos incluir. Portanto, é sinal que vocês não querem dialogar connosco, querem Não dialogar com têm boa outros que têm fé algo. para a paz. Exatamente. Vocês estão a dialogar com outros que têm algo a dizer sobre o conflito, mas não estão a dialogar com quem importa, que somos nós que podemos efetivamente acabá-lo. A cavalo. Portanto, vamos agravar a situação. E o Medvedev, as declarações que eu disse no início ao introduzir este tema, foram exatamente nesse sentido. Tudo isto só cria pretexto para que a situação se agrave no terreno, Claro. que as forças ucranianas continuem a ser ainda mais fustigadas. E Agora, sabemos que há ajuntamentos no norte, ajuntamentos no sul, de tropas. Quer dizer, está-se a preparar alguma coisa. é isso. Não vai ser essa paz negociada que vai. Até setembro o conflito acaba. Não é isso que se vai suceder. Uhum. É porque até ao final do verão muita chuva ainda vai correr. E Sim, passa aqui o paradoxo, né? Ainda vai correr muita água. Porque, sim. vai ser complicado a situação alterar-se. E se os russos conquistam vantagens realmente significativas no terreno, independentemente do que se passar em Jeddah para a semana, a Ucrânia não vai ter alavancagem negocial para forçar, não é? Sim. Quem pode sair realmente beneficiado no meio disto tudo, naturalmente, que são esses países que têm se esforçado no sentido da mediação. Mais uma vez, sublinhar a Arábia Saudita, porque é o anfitrião desta conferência, mas Sim. também os outros países. Sabemos que Índia e Brasil se protegem, sobretudo o Brasil de Lula, não é? Mas a Índia, como princípio basilar da sua política externa, se regem muito pela lógica da autonomia estratégica, não é? Querem zelar sempre o seu interesse nacional acima de tudo e alguma coisa. Um bocadinho na linha do que o Maquiavel diria ao seu príncipe para fazer. Que não é nada censurável, moralmente pode ser condenável, como o Ocidente já fez questão de fazer, mas não é nada censurável. E terem este papel um bocadinho ambíguo, não é? Como eu estava a dizer um bocado, no meio da Rússia e da Ucrânia, ajuda-os a preservar isso, porque dá-lhes espaço de manobra a eles próprios para estarem aqui no meio, ok? Para terem esta posição mais dura. Eu acredito que quem pode beneficiar com esta conferência são esses, mas que resultados substantivos para o conflito
eu acho que não vão sair grandes coisas. Deixa-me acrescentar aqui umas coisas que eu acho importantes. Primeiro, lá está. Quando falamos em guerras, temos que falar num realismo político, imediatamente, não é? A não ser que estejamos a pensar na solução das mesmas, e então podemos pensar num idealismo, a criar condições para que a paz ocorra e que a guerra nunca mais se volte a manifestar. Mas, quando o conflito está ativo e estamos a analisá-lo em si, tem que ser claramente uma análise realista a olhar para as coisas. E, efetivamente, tu, para ditares condições de paz ou condições para um fim de um conflito, tu tens de estar por cima, não é? Tens de estar por cima, não só no terreno, mas muitas vezes também em termos de legitimidade internacional para acolheres pressão diplomática nesse sentido. Lá está, o dito de Tucídides é antigo, os fortes fazem aquilo que podem e os fracos sofrem aquilo que se lhes impõe. É qualquer coisa como isto, estou a parafrasear, claro. Mas vejamos aquilo que está a acontecer no terreno. Os ucranianos, a ofensiva, está a ter algumas dificuldades. Lá está. Efetivamente, houve alguns avanços em Bakhmut, mas eu próprio disse que Bakhmut seria a zona ideal para criar esses avanços, porque é uma zona que não foi consolidada em termos de defesas. As defesas estão atrás do rio Bakhmutki, acho eu, que é assim que se diz. Por isso os russos, efetivamente, se quiserem ter uma defesa sustentada, como tem acontecido em Zaporizhia, têm que recuar e abdicar de Bakhmut, que foi uma cidade que lá está, teve 9 meses de operação militar à volta dela. Por isso não vejo isso a acontecer no imediato, mas que tem havido alguns avanços. A questão é que avanços efetivos não têm ocorrido. E isso evidencia-se, lá está, com estes ataques a Moscovo, que são ataques a zonas claramente civis. Quando falamos de uma zona económica, financeira, como aquela que tem o edifício que foi atacado já por 2 vezes por 2 drones ucranianos, são alvos civis. E os ucranianos nem conseguem, na zona do terreno militar, terem avanços que sejam significativos, que permitam, lá está, começar a ditar termos, nem em termos de legitimidade da narrativa política, porque cada vez mais os russos equiparam isto a terrorismo, não só a crimes de guerra, mas a terrorismo, e a chegarem até ao ponto de dizerem que o ataque a um centro financeiro, como o que aconteceu em Moscovo, é em tudo igual ao ataque ao centro financeiro que ocorreu em Nova York com o World Trade Center, que é algo muito próximo do Ocidente, mas também próximo do globo, porque o globo viu-se envolvido numa guerra ao terrorismo, com invasões a Estados soberanos e destruição em massa de certas populações por causa do terrorismo, e os russos estão a capturar isso, estão a capturar essa narrativa aos poucos. É E há isso. aqui problemas significativos. Eu Se acho vês que a bem, narrativa do Ocidente está a começar a fraquejar. as próprias ações da Ucrânia, um bocadinho à revelia do que o Ocidente tem aconselhado a fazer. O Ocidente é contra esses ataques, porque percebe isso. Claro. Mas, se vês bem, a Rússia, neste momento, está a conseguir não só no terreno impor a sua vontade, mas em termos de narrativa, virá-la toda contra o Ocidente. Claro. É a narrativa do golpe de Estado, é a narrativa da superioridade moral, é a narrativa do terrorismo, é a Claro. narrativa da legitimidade dos ataques a áreas civis, da utilização de determinado tipo de armamento. Está a conseguir revirar tudo, porque a situação é tão desesperada no terreno para os ucranianos. E eu saliento muito isso, porque aqui para o Ocidente não é isso que passa, não é? Não. Não é isso que passa, que é a contraofensiva ainda nem Com começou e isto, tudo assim. com isto, nós não queremos, por exemplo, dizer que os russos também, se calhar, já não tenham atacado zonas, infraestruturas Sim, civis. sim, A sim, questão é sim, sim. que surge sempre algum tipo de argumento que é É havia forças verdade. militares na zona, que foi É, comprovado pela Amnistia Internacional, ou então aquilo que é considerado um ataque russo, muitas vezes é os restos de rockets ou mísseis que tenham sido enviados e que tenham sido abatidos pelo sistema de defesa aérea ucraniano e que depois acabam sempre por causar danos no chão quando lá está se despenham, não é? E os engenhos explosivos ou os tanques de combustível depois acabam por arder e há danos. Mas a questão é essa, é que os ucranianos, a maneira como se estão a colocar, não dão nenhum tipo de contra-argumentação ou defesa. Eu vejo isso, por exemplo, em Zelensky, dizer que ataques à Ucrânia têm sido terrorismo e logo a seguir há estes ataques a Moscou.
Quer dizer, não pode haver dois pesos e duas medidas em termos narrativos para pelo menos haver coerência e legitimidade, não é? Sim, sim, sim. Por exemplo, Porque na lógica dos ucranianos é tudo legítimo. A partir do momento em que o seu território é atacado, eles isso, podem fazer o que quiserem isso. à E Rússia, por não exemplo, recentemente, até foi noticiado pelo Diário de Notícias, eu tenho aqui a notícia, a Ucrânia reivindica o primeiro ataque contra a ponte da Crimeia e anuncia mais 1.700 drones. Quando nós nos lembramos perfeitamente que no primeiro ataque à ponte da Crimeia veio-se dizer que não, que não, que não, que não. Depois apareceu o famoso postal, o selo postal da ponta a arder e do soldado ucraniano a festejar. Quer dizer, e agora vêm admitir, quase com algum tipo de pompa, que efetivamente foram eles que atacaram uma estrutura civil. Claro que pontes são sempre alvos estratégicos porque limitam as capacidades de logística. Mas é difícil quando o argumento é meramente belicista. Quando, por exemplo, Zelensky veio dizer que a guerra iria voltar finalmente ao território russo. Quer dizer, este comentário foi muitas vezes difundido, até pelos nossos meios de comunicação, mas ninguém fez uma verdadeira análise disto. Quando ele diz a guerra vai finalmente voltar ao território russo, qual foi a última vez que o território russo esteve verdadeiramente em guerra? Foi durante a Segunda Guerra Mundial, com a invasão nazi de Hitler. A Operação Barbarossa, não é? Há aqui questões muito complicadas e delicadas para se fazer um comentário destes, que aqui até pode ser levado de uma forma mais leviana ou redirecionado para aquilo que interessa, mas que no resto do mundo é tido bastante em conta. Isto é tudo analisado ao mais ínfimo detalhe. Além de que isto, relativamente na opinião russa, é só mais uma forma de reunir, se calhar, apoio à volta de Vladimir Putin, porque só fundamenta que efetivamente isto é uma guerra contra os russos. Porque se está a ser agora território russo atacado, se a guerra vai voltar ao território russo, são os russos que estão a ser atacados, isto não é só uma guerra de defesa. Pelo menos não sei, isto parece-me ser uma conclusão lógica a que alguma parte da população pode chegar. Mas a mim parece-me haver algumas dificuldades na questão da narrativa e na sua gestão por parte do Ocidente. Até porque, por exemplo, eu tenho mais é? aqui algumas E notícias. essa questão, porque a própria Rússia apelida a Segunda Guerra Mundial da Guerra de Libertação contra o Nazismo, não é? A guerra não é conhecida como Segunda Guerra Mundial na Rússia. Sim. Quando há acusações do lado russo que há forças neonazis a operar do lado da Ucrânia e haver esse tipo de declarações, era só isso que eu queria É acrescentar, não é? jogar o jogo dos russos, no fundo. É tornar sujo o que se está a passando, não é? E causar só mais motivos para crispação. É isso. Mas, por exemplo, temos aqui também uma notícia do Business Insider sobre o fornecimento de uniformes especiais para mulheres que estejam a servir nas Forças Armadas Ucranianas e para que possam servir até aos 7 meses de gravidez. Eu, a mim, particularmente, acho uma notícia destas que só serve um pouco a audiência interna americana com aquela questão toda da igualdade e que eles dão muito destaque. Não é para debater aqui se é correto ou errado, não vamos entrar por aí. Acho que sai um bocadinho fora do âmbito deste episódio e até da análise geopolítica. Mas nós sabemos perfeitamente que a sociedade americana crispa-se muito por estas questões. Mas eu acho que quando falamos de um conflito armado de alta escala, com morte, com uma taxa de mortalidade elevadíssima, um sofrimento maluco, a questão de se envolverem mulheres ou não, isso é irrelevante para mim, porque lá está, é um esforço de defesa nacional e eu percebo que as forças ucranianas efetivamente alistem todos aqueles que queiram defender o seu território. A questão é, quando falamos na sobrevivência do Estado, temos que falar também na capacidade de propagação do mesmo, não é? Porque uma das formas que se tentou no passado acabar com legados estatais era através de genocídio, era através da garantia de que as próximas gerações nunca chegariam a existir. E quando nós falamos que está-se a incentivar mulheres grávidas a combaterem até aos 7 meses de gravidez, e eu não sei, a gravidez varia de mulher para mulher, de caso para caso, mas ali a partir dos 5, 6, 7 meses é quase inviável o esforço físico constante
sustentada, não é? E em condições de frio, de fome, de calor, de stress absoluto. Quer dizer, nós sabemos perfeitamente que uma mulher, quando começa a ficar muito nervosa, pode iniciar um processo de parto prematuro. Uma situação de guerra, conflito aberto, é o quê? É um stress que é indescritível, quer dizer, cria o chamado síndrome de stress pós-traumático, que nunca mais na vida as pessoas conseguem recuperar. Nós vamos estar a expor pessoas que estão grávidas, já estão avançadas, a um processo de stress destes, a este tipo de traumas. A mim não me parece, lá está, parece-me que é mais uma falha da narrativa, parece-me que há aqui a tentativa de demonstrar que toda a população está envolvida, até grávidas estão. A mim parece-me uma falha de gestão. Porque, lá está, quando se começa não só a pôr em causa a vida de uma mulher, mas a vida de um inocente que ainda nem sequer nasceu, quando antigamente se dizia que tinha que salvar primeiro as mulheres e as crianças para se assegurar o futuro, não sei. E, sabe, e o que eu acho que se alia a isso é um bocadinho a paranoia que já rolou o Zelensky. Eh, Quando aliados dele, nós falámos do Ben Wallace a semana passada, mas Sim, agora, quando o embaixador polaco veio criticar o Zelensky por fazer demasiadas exigências e não agradecer sim, aquilo que tem também sido temos a essa ajuda notícia. da Polónia, essencialmente. E o Zelensky o convocar, meio que a criticá-lo, vemos um bocadinho que também já é paranoia, não é? De que quase que uma crença na infalibilidade do líder. Sim, mas sabes que esta questão das grávidas a lutarem é algo que existiu desde o início da ofensiva. Eu lembro-me de haverem poucos meses envolvidos do início da Operação Especial Russa e haverem documentários da CNN, Internacional, BBC e tudo mais a demonstrar estas mulheres guerreiras, corajosas, que iam para a linha da frente grávidas. E que na altura a mim já me parecia um bocadinho. Lá está, não sei. Eu não me parece que dentro de uma estrutura militar um general queira dizer eu tenho um núcleo de combatentes que não Sim, vai conseguir render ao máximo. eu Porque não acho que vai conseguir render ao máximo. é meramente propaganda e não é nada mais do que isso. E também é sinalético da falta de recursos humanos que o exército ucraniano tem. Eu não tinha chegado a esse ponto, mas parece-me que também É, é eu acho que, fundamental. eu acho que é sinalético disso, Algum acima de outra coisa. desespero. E por a propaganda, que numa, até, nem as mulheres grávidas se inibem de combater o inimigo russo, não é? É aquela lógica de que a Ucrânia é apenas uma consciência una que está Sim. em defesa do seu E território. para sobreviver, no fundo, sim. Como sabemos plenamente em termos práticos, isso não é nada viável. Quer Pôr dizer, uma mulher, pôr uma mulher essas condições é em si desumano, quanto mais. E agora pensando em termos utilitaristas, como é que um exército vai funcionar bem com mulheres grávidas, não é? Que são, emocionalmente são voláteis, estão expostas a uma situação de stress gigantesca, como tu falaste. São todas essas condicionantes, não é? Não é em termos práticos não funciona nada. não É, sei, não sei. Lá está, eu não, nem acho que tu estejas a fazer julgamentos em si. Eu só acho que, de uma maneira estrategicamente olhando e falando, é isso. ok, ter meia dúzia de mulheres a lutar grávidas, tanto dá como se deu, mas a questão é, o que é que efetivamente nós conseguimos retirar dali, não é? Não sei. E a questão, lá está, há ali uma vida inocente, a partir de uma certa idade, lá está, é completamente viável, mas se nascer dentro das condições necessárias, com incubadoras, com todo o apoio médico necessário, nascendo no meio de um campo de combate, parece-me um bocadinho extremado, faz-me lembrar a linha de um jogo de computador, o chamado Metal Gear Solid, em que efetivamente havia uma mulher combatente que deu à luz no meio de um campo de batalha. Mas isso quer dizer, isso é narrativa, isso é Hollywood, não é a realidade. Mas pronto, mas para demonstrar se calhar este desespero, nada melhor do que esta notícia da Forbes a dizer que a Ucrânia está a lançar mísseis de 8 toneladas de defesa antiaérea a cidades russas. Lendo um pouco essa notícia, eles falam que são mísseis do sistema S-200, que já estão completamente ultrapassados, mas que depois, alterando-se um bocadinho a eletrónica do míssil, cria-se ali a capacidade dele conseguir fazer ataque terra-terra, ou seja, o alvo ser terrestre,
e que conseguem lançá-los contra as cidades. Aquilo que depois não detalham muito é que efetivamente a ogiva explosiva destes mísseis é reduzida, porque é uma ogiva feita só para destruir uma aeronave ou um míssil, não precisa de ser um alto explosivo gigante capaz de criar uma destruição significativa num alvo reforçado, com betão armado ou coisas do género, e que lá está, isto só são mais formas de, não sei se é propagandear ofensiva. Eu veria com bons olhos o uso destes mísseis como deterrents ou como manobras de diversão. Ou seja, há outros mísseis que vão ser lançados que vão conseguir causar estrago e estes são aqueles só que são os chamarizes para desgastar os sistemas de defesa antiaéreos russos para que os outros consigam passar. Quase aquilo que acontece muitas vezes no mundo do tráfico de estupefacientes, que é algumas mulas vão de uma forma mais anunciada e muitas vezes até são declaradas como mulas de carga de droga para que os carregamentos mais significativos consigam passar por autoridades que já estão neste momento dedicadas e atarefadas com aqueles alvos mais denunciados. Não sei, parece-me. Eu acho que é um bocado o apego a essa narrativa de desespero, e eu acho que isso se estende também àquilo que foi a última cimeira da Rússia com os países africanos. Porque a cimeira foi celebrada aqui no Ocidente, vamos a ler manchetes de grandes jornais ocidentais como um fracasso, Uhum, porque só 17 chefes de Estado é que estão, mas estavam representantes de 49 países africanos, sendo que a África tem 55 países, mas isso ninguém quer saber, não é? sim, Isso não me importa. E que foi um fracasso, que demonstrava que a África já não queria gravitar sobre a Rússia de Putin e todas essas questões. Mas saíram daqui desta cimeira algumas informações muito importantes. sem Saiu dúvida. o perdão da dívida de 230 mil, 230 não, ou 23 mil milhões, acho que é isso, 23 mil milhões. de dólares de parte da Rússia a alguns destes países. Sim, O compromisso da Rússia de enviar entre 25 mil a 50 mil toneladas de cereais para 6 dos países específicos que estavam nesta mais conferência. necessitados, sim. E se formos a analisar, eu que, pronto, que estudei diplomacia, dou-me mais ao trabalho de fazer essas coisas, a linguagem corporal dos líderes africanos e de Putin durante toda a cimeira foi um total convívio que há ali. Putin nota-se claramente tem boas relações com esses países africanos e com os seus líderes. Para não falar de mais coisas, a promessa do reforço da parceria militar de Putin com alguns países, e eu Uhum. sublinho o Burkina Faso, até porque com o que se está a passar agora no Níger, se juntamos aqui peças, É um naturalmente que nome importa, fundamental. importa ao Putin que isso aconteça. Prigozhin esteve presente nesta conferência que se realizou em São Petersburgo, e o Pária, não é, que foi visto aqui no Ocidente como um homem que tentou derrubar o regime de Vladimir Putin e que foi exilado, neste momento já está de volta à Rússia e está tudo bem. Sim. Se E há em rebelião, reuniões de mais alto nível, não é? sim, e sabendo os interesses do Wagner em África e a importância que o grupo Wagner em África tem para a Rússia em África, para a presença da Rússia em África, se juntarmos aqui as duas coisas, eu acho que é indissociável a importância, esta sinergia que existe entre as duas partes, não é, no Uhum. continente africano. E, portanto, o que isto me assinala, e eu acabo a falar desta conferência com uma frase que o Putin disse que eu acho que é muito importante, porque, ao contrário do que muitos analistas ocidentais dizem, essencialmente americanos, que às vezes me dão a sensação que não têm uma percepção daquilo que se passa no globo, de que a África não é assim tão importante em termos estratégicos, Putin fez uma menção muito importante, que a África é um dos polos do mundo multipolar que já se está a desenhar. E sabemos, a África será o continente mais jovem do mundo, em 2050 dobrará a sua população e, como sabemos, desde sempre que é dilapidada a sua riqueza mineral e energética, não é? Por parte do Ocidente. Por algum motivo a África é reserva de alguns, é reserva não, é fonte de alguma das maiores reservas de minerais raros a nível mundial. Isto para fazer a ponte para a situação que se está a passar no Níger. Porque
A Ucrânia, quando se deu este golpe de Estado militar no Níger, que é o sétimo golpe de Estado, salvo erro, desde 2020 na região da África Central, Uhum. incluímos países como o Burkina Faso, incluímos países como o Mali, incluímos países como a República Centro-Africana, o Sudão está como está, não é? A Guiné, uma situação deste género. A Ucrânia veio acusar logo a Rússia de envolvimento direto neste golpe. Um bocadinho ao encontro que estamos a falar da narrativa. Sim. Eles semeiam, eles semeiam a desordem e só querem saber da violência e mais não sei o quê. Os Estados Unidos vieram contrariar os seus aliados ucranianos com inteligência, dizendo que não há registro de envolvimento direto dos russos neste golpe. O próprio Putin já veio condenar este golpe. Agora, a verdade é que é uma, se olharmos de forma pragmática para a situação, abre-se aqui mais um campo para a extensão da influência russa no continente africano. Porque o Níger, para além de importante devido à sua localização na África Central, e como sabemos, a linha do Sahel é muito importante para o terrorismo. O Níger era um dos países, tal como o Mali o foi, que tinham missões quer da União Europeia, quer de França, a antiga potência colonial, e também dos Estados Unidos. O Níger tem um contingente de essencialmente 1.000 tropas americanas no país. É um país importante na luta contra o terrorismo no continente africano. Mas também é importante que tem muito urânio. Essa é a parte que o Ocidente se esquece de mencionar. Uh, a Rússia tem um controle quase completo do mercado do urânio a nível europeu. 40% desse mercado é controlado pela Rússia. Se 20% é controlado em si pela Rússia, os outros 20% é o Cazaquistão. E o Cazaquistão, a exploração do urânio é feita pela Gazprom. Uhum. Pela Gazprom, erro meu, pela Rosatom, Rosatom, né? sim. O gigante do urânio russo. Em África, ter acesso a mais reservas de urânio, naturalmente, que beneficia o Putin. Mas não é só isso. Mas é Junta-se também agora a um questão de eixo. que os franceses, as suas reservas de urânio vinham lá está, do Níger em si, por ser uma antiga colónia. É, e junta-se ali um eixo de países que são governados por juntas militares, que são fiéis à Rússia. Nós vimos manifestações que não se sabe se são espontâneas ou se foram incentivadas da população do Níger a favor da junta, com bandeiras russas, a dizer longa vida ao Putin, Sim, sim. e a destruir a embaixada francesa, não é? Uhum. Completamente. O Macron até teve uma reação bastante violenta, porque França, que tem um legado colonial, como nós sabemos, grande em África, e um legado colonial que é grave. A luta da independência de muitas das colónias francesas foi muito sangrenta. E eu Sim, lembro essencialmente da Argélia. sim. Ainda hoje é um ponto de Argélia, crispação. Marrocos, lá A está o África Níger. subsaariana, falámos de países do norte da África, mas a África subsaariana ali na zona do Sahel, acho que são qualquer coisa como 14 ou 15 países que são porque ainda tem o franco francês, não é? Que está Sim, ligado ao euro, e isso sim. permite a dominação, e mais de metade das suas reservas, ou metade das suas reservas, estão no Tesouro Francês. Até Ou porque, seja, há ali uma forma de neocolonialismo. E estas formas de libertação, o Mali, o que se passou com o Mali, o que se passou no Burkina Faso, são todas colónias francesas. sim, Há aqui uma revolta contra a potência colonial também. Não nos podemos esquecer que isto também é um movimento de libertação. sim, E, e é quem tem poder, naturalmente, custa abdicar de o ter. A França teve a reação tão ríspida como teve. O claro. Macron teve declarações muito fortes. E só para completar esta lógica toda, esta situação promete agravar-se nos próximos dias. Porquê? Porque o governo do Níger, a junta que depois o presidente eleito, já foi ameaçado pelo grupo do ECOWAS, que são 15 países da África Ocidental, Uhum. que são liderados essencialmente pela Nigéria, que já vieram afirmar que, se no espaço de 10 dias, isto foi afirmado em 30 de julho, não voltasse a ser reposto no poder o presidente eleito, eles iriam tomar medidas militares se necessário, agora já falam como sendo o último recurso, Sim. para combater a junta militar. Além de que iriam impor sanções. Ora, não só as juntas militares de Burkina Faso e Mali já declararam o seu apoio incondicional à junta militar agora no Níger, Uhum. como alguns países vizinhos, como a Guiné, que também tem junta militar, veio afirmar que isto vai ter uma consequência muito grave que ninguém está a calcular, que é a crise de refugiados que vai criar. Caso desencadeie mais um conflito. Já não bastava o Sudão e todo o conflito em si no continente africano. Sim. Portanto, temos aqui mais um imbróglio
que mais do que político e diplomático vai ser um imbróglio humanitário, isso vai trazer imensos problemas em termos humanitários, e só torna a África, mais uma vez, o epicentro do conflito de interesses estrangeiros, porque no fundo é isso, é disso que isto se trata. Eu lembro-me que já há uns anos, enquanto nós também estávamos a tirar a nossa formação em relações internacionais, eu ter demarcado que era com algum choque que notava que havia falta de interesse no continente africano. Que o Ocidente reagia de uma forma, lá está, muito reativa ao interesse mostrado pela China através da Belt and Road Initiative e o investimento, a aproximação, a captura, como lhe quiserem chamar, do continente africano, e como é que o Ocidente, lá está, ok, com factos históricos que impedem uma aproximação que não seja bastante pensada e controlada, porque existe a história do colonialismo durante décadas e séculos que tem que ser bem gerida e mediada, mas o facto é que o Ocidente deixou esta zona entregue a si mesma, dilapidou-a durante o colonialismo e ainda hoje em dia manteve algum tipo de presença no local. Eu acho que ainda até há pouco tempo tropas francesas estavam no Níger, destacadas, mas que quando acontecia algum tipo de terrorismo, algum tipo de desentendimento interno, lavavam as suas mãos e deixavam as coisas manter o seu status quo. Lá está, eu acho que é aquilo que tu dizes. Há aqui movimentos de libertação, mesmo que não seja uma libertação para a democracia, para uma liberdade consolidada e uma liberdade ao estilo ocidental, com os valores ocidentais, há uma libertação daquilo que é a autodeterminação daquele povo. De finalmente poderem terem o seu destino entregue apenas a si próprios, mesmo que esse destino não seja garantido como positivo, não é? Pelo facto de ser uma libertação liderada por esse tipo de movimentos, de golpe de Estado militar, é um bocado sintomático disso. Uh, a presença colonial ou neocolonial é tão intensiva que a população em si não conseguiria tomar uma atitude. Isso só dá asa que grupos que já tenham o poder militar consigam eles próprios criar o terreno para. Somos nós que vamos impor a ordem. Isso é paradigmático na história do continente africano. Não? Há imensos e imensos exemplos de juntas militares devido a estes motivos. Mas normalmente os golpes de Estado acabam por vir daí. Quer dizer, ambos os golpes de Estado que houve em Portugal foram sempre por fações militares. Quer tenha sido o primeiro na altura que deitou abaixo a República e ergueu o Estado Novo, quer tenha sido o movimento de Abril que deitou abaixo o Estado Novo e nos trouxe, devolveu a República de novo. Acaba por ser sempre, lá está, quem tem a força que consegue efetivamente criar as alterações necessárias. Aquilo que eu acho que começa a acontecer e vai de encontro àquilo, lá está, a ponte foi feita nesse mesmo momento porque faz sentido, é que parece que com este desafio russo ao poder e à hegemonia ocidental, aos seus valores e à sua capacidade de projeção de força e ação, intromissão, ingerência em outras partes do globo, parece que estes povos começam efetivamente a acreditar em si próprios e a acreditarem que o colosso ocidental pode ser desafiado, deve ser desafiado e que eles devem tomar as rédeas do seu destino nas suas próprias mãos. Eu não estou aqui, lá está, a defender nem um lado nem um outro, mas se uma pessoa tem de olhar para os argumentos que eles avançam, efetivamente parecem ser mais desafiantes agora que o Ocidente começa a demonstrar algumas fragilidades. Acho por simplesmente a colocar-se do lado deles e aquilo que pode ser a perspectiva, que no fundo é isso, não é? Sim. E é um bocado, essa situação é um bocado nesse sentido, até porque também vemos na América do Sul um bocadinho isso que se está a passar, não é? Vemos uma América do Sul que se está a libertar da doutrina Monroe norte-americana. Não só porque está a acelerar relações económicas com a China, já, sobretudo esta China segunda metade não, da segunda década do século XXI, a China de Xi, a China de Xi, esta nova China, mas uma América do Sul que também está de costas cada vez mais voltadas com o próprio Ocidente, não é? Tivemos a realização da conferência entre a União Europeia e os países da CELAC semana passada e foi uma conferência que não sei lá grande coisa, a relação não parece assim grande coisa. E foi tida como uma grande conferência, quer dizer, foram 8 anos de pausa, deveria ser algo absolutamente avassalador, dinâmico, inovador da relação entre a Europa e a América do Sul,
Mas não deu nada. E não deu nada quando uma pessoa olha, por exemplo, nós vemos aqui, isto a ser noticiado pelo Politico, que é um grande órgão de informação norte-americano, que é The Incredible Shrinking Summit, ou seja, a grande cimeira que se encolheu, ou que foi sempre encolhendo. Porquê? Quando uma pessoa lê a notícia, percebe que a União Europeia, com a sua fixação no conflito da Ucrânia, com a sua necessidade constante de emitir notas de crítica e de ataque à Rússia, impôs isso na declaração, no comunicado conjunto de toda a gente que participou na cimeira, e estados como a Venezuela, o Nicarágua e o Brasil disseram: nós estamos de fora, não assinamos. Porque uma coisa é debater relações económicas Europa, América do Sul. Outra coisa é querer continuar a propagar os interesses europeus em tudo aquilo que se faz. Porque a União Europeia, tendo aquele desejo normativo, tendo aquele espírito de intervenção normativa que é a forma como a União Europeia projeta a sua política externa, não é? É sempre através da defesa normativa dos valores ocidentais, acaba sempre por cair no mesmo erro, que é, mesmo quando isso não tem de ser o principal desígnio da reunião, acaba por assumir o papel central porque inviabiliza a conclusão de trabalhos. E vai acabar por ser sempre celebrado como uma vitória. Sim, sim, sim. A União Europeia trabalha para si mesma, ou seja, isto é uma produção quase interna, não é? Isto é para consumo Essa, interno. essa falta de uma visão pragmática da realidade das relações internacionais é que é um bocadinho. Porque lá está, a fragilidade já é tanta que qualquer coisa tem que ser sinónimo de vitória, não é? Sim, E sim. amarram-se a esses momentos meramente simbólicos como se fosse uma manifestação de uma coligação global contra a Rússia. E se no E, passado o, o poder económico aliciava a parceria com a União Europeia, conforme nós avançamos e vemos, lá está, cada vez mais indícios de recessão na Alemanha, recessão na economia europeia e norte-americana. Tivemos recentemente a agência de rating Fitch a baixar a nota da dívida americana de AAA, ou seja, AAA, que é a melhor nota possível, que recomenda-se o investimento na compra dessa dívida porque é uma dívida que dá dinheiro e é paga a tempo e horas, para AA+. Ou seja, já não é o topo do topo. E qual foi o motivo considerado pela Fitch? Foi o tamanho da dívida norte-americana, que efetivamente é uma dívida que está a ficar demasiado grande para ser gerida. Ainda é gerível, mas que não é sustentável este crescimento. E o que está a começar a acontecer é que a União Europeia fecha, ou mesmo que não feche, mas limita a possibilidade de acordos económicos com uma grande região económica em crescimento, como é a América do Sul, e que cada vez mais já não é essa ideia de que nós somos a União Europeia, tudo é aliciável, não é? Nós somos só contactar connosco, só fazer negócios connosco é espetacular porque o nosso mercado económico é gigantesco e promete dinheiro e rentabilidade a toda a gente que negocia connosco. Começa-se a verificar ao contrário. O que interessa, lá está, é as relações com a África, as relações com a América do Sul, as relações com a zona da Ásia, não é? E o nosso portentoso sistema económico, se continuar a agarrar-se a estas questões de ter vitórias em toda a parte, vai começar a perder a sua capacidade de aliciar os outros, e depois um dia se calhar podemos nos ver no papel contrário, que é termos que ir atrás deles e eles depois nos dizerem: mas agora quem faz as imposições somos nós. Agora vamos ter que, em vez de falar em termos económicos, vamos falar em termos económicos, normativos, militares, não é? Vamos falar de questões históricas que nunca foram adressadas por vocês e que se calhar agora vão ser por nós. É muito complicado quando nós começamos a querer misturar muita coisa e criamos problemas que nos podem vir a atacar no futuro. Aquilo que está a acontecer em África, acho que é um pouco isso. Nós deixamos de olhar para a África, nós descolonizamos a África simplesmente a abrir as mãos e a entregar aqueles povos à sua sorte. Eu sou um pouco saudosista, não do Império Português, mas da ligação que havia entre os povos. Foi pena ter-se perdido essa ligação. Eu acho que a forma como Portugal descolonizou foi errada. Teria que haver descolonização, claro que sim, ninguém põe o contrário. Os povos têm direito à sua autodeterminação e fazia todo sentido. Mas simplesmente abrir-se a mão e dizer entreguem-se, giram-se, não é isso
que se impunha depois de tantos anos de exploração económica e de ligação. Traços de ligação cultural e, e mesmo individual das pessoas que tinham lá, não é? Lembrámos-nos do movimento dos retornados e tudo mais. Foi parte dessa má gestão. E essa má gestão continua-se a verificar, porque Macron fez aquelas afirmações fortíssimas, não é? A pôr em causa todo o movimento e a falar também em intervenções militares e a fazer ameaças gravosas, quando no fundo não está a falar para um subalterno, está a falar para um Estado que é tão soberano como o seu, não é? Não sei, estas questões são sempre muito difíceis de debater, mas eu acho que a Europa está-se a perder nesse tipo de gestão destes dossiês Essa complicados. situação seria pegada à lógica de que a Europa é o poder normativo e é um bocadinho, não tanto à semelhança do excepcionalismo norte-americano, mas também é um bocadinho a luz dos valores democráticos ao nível global e que quer continuar a afirmar-se sobre isso. Opa, Deixa-me acrescentar uma coisa, Eduardo. Eu acho que tu falaste uma coisa fantástica que é a Europa não segue o excepcionalismo norte-americano, porque o excepcionalismo norte-americano justifica a invasão no Iraque para impor um modo de vida melhor. Eu acho que aquilo que a Europa faz é uma retidão europeia. Não que nós vamos intervir para melhorar, mas a nossa forma de estar é moralmente correta sempre. Certo? Os Estados Unidos são amorais. O excepcionalismo permite-lhes ser amorais, ou seja, eles podem cometer crimes desde que isso leve a um resultado final melhor. Os europeus não me parece que queiram cometer crimes. Os europeus só dizem é que tudo aquilo que fazem é correto e que devem emular aquilo que os europeus fazem. São coisas muito parecidas, mas ligeiramente diferentes. é segurança seria. É. É uma situação complicada, até porque não só para a Europa, mas todo esse contexto da guerra, e é um bocado a lógica do episódio de hoje. As tensões têm começado a escalar de uma forma muito agravada. E agora, pegando um bocadinho naquilo que é a minha sardinha do costume, que é a China. Sim. Uh, este sintoma, o que se está a passar na China neste momento, também está a passar um bocadinho pelos pingos da chuva, é verdade. Vai um bocadinho ao encontro, e eu vejo nisto um bocadinho o reflexo do que Stalin fez antes da Segunda Guerra Mundial, que foi a grande purga do seu exército. Uhum. Xi Jinping está a tentar reforçar a autoridade não só do Partido Comunista Chinês, mas necessariamente a sua no exército chinês. A semana passada, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês foi afastado e demitido, Uhum. alegadamente por o vender segredos de Estado ou por corrupção. É sempre esta dúvida plausível. Sim. E neste momento, uma das divisões mais importantes da China, uma das unidades mais importantes do Exército de Libertação Popular, viu-se purgada dos seus dois líderes. Na verdade, 2 mais 8, porque foram mais. 3. Desta unidade, que é uma unidade tão importante, lida então com o programa balístico chinês e, sobretudo, com as armas nucleares chinesas. Isto é bastante relevante porque é a maior purga numa década dentro do exército chinês e é ao mais alto nível. Uhum. Xi ainda não tinha feito isso. Xi, no último congresso, reforçou o seu poder como o presidente do Comando Militar Central, que a Comissão Militar Central, peço desculpa, que é o órgão máximo das Forças Armadas Chinesas no território chinês, um bocadinho aquilo, a semelhança do que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, depois de invadir a União Soviética. Ironicamente, ontem foi o 96º aniversário do surgimento do Exército de Libertação Popular Chinês, e estas purgas, neste momento, a mim revelam-me uma coisa. Pode-se estar aqui a preparação. Xi Jinping está com medo que o poder lhe possa escapar pelas mãos. Há indícios de que há interferência americana, o potencial acesso a segredos militares chineses sensíveis relativamente a este programa, por parte dos americanos. Dado o contexto todo em que existe, os regimes ditatoriais naturalmente querem se fechar sobre si mesmos. Mas a China não tem tido uma postura de silêncio perante a comunidade internacional. E tu tens aí a notícia, acho eu, mas eu li que o embaixador chinês em Moscou Uhum. veio criticar abertamente a NATO, acusando-a de ser uma relíquia da Guerra Fria e como uma organização que tem contribuído para o alargar do conflito a nível mundial nas últimas 3 décadas. E para
o triunfo de movimentos separatistas, que é sempre a lógica do separatismo, o Claro. terrorismo e o extremismo. Mas o mais interessante, e é só mesmo uma interrupção muito pequenina, é que existe este embaixador chinês, mas também um representante do Ministério da Defesa veio fazer uma crítica muito semelhante aos Estados Unidos e à NATO de serem a maior ameaça à paz mundial. E isto, lá está, na altura, no fim da Cimeira de Vilnius, e agora, mais recentemente, esta do embaixador chinês na Rússia. Por isso a China E efetivamente tem esta posição muito desafiadora, não é? em uma posição desafiadora, a purga demonstra como a estrutura da cadeia de comando está cada vez mais hierarquizada, não é? A autoridade está cada vez mais concentrada na cabeça da serpente. E não é só isso. Uh, a questão é que a situação que se está a desenhar neste momento é preocupante, até porque os Estados Unidos estão a reforçar o seu apoio a Taiwan, não é? Uhum, Começam a desviar, ou vai haver uma proposta da administração Biden ao Congresso para o desvio de fundos que são dirigidos para a Ucrânia, que são aprovados como dirigidos para a Ucrânia, para Taiwan. uhum, É sem precedentes. Taiwan tem encomendas de dezenas de F-16 para 2025. Tem encomendas muito grandes. Além de que a ajuda militar tem-se vindo a reforçar com uma série de pacotes militares de doação dessa ajuda. uhum. Portanto, uh, a China ter essa postura provocatória também tem em si uma intenção estratégica, mas mais do que estratégica, tem uma intenção de grande estratégia. É provocar os Estados Unidos. E nós sabemos provocar os Estados Unidos respondem. E um overstretch da presença americana vai significar a manta não vai ser suficiente para tapar todos os buracos, não é? Sem Os dúvida. Estados Unidos não vão ter capacidade de reagir em todas as frentes. Se neste momento na Ucrânia nós fartarmos de dizer isso, estoques de munições americanos, ainda que algumas dessas munições sejam antigas, estão a ser completamente esgotados. Se o reforço de ajuda a Taiwan vai existir, os Estados Unidos vão ter que continuar a produzir. Se vão ter que continuar a produzir, estamos a perceber onde é que isto vai cair. Vão ter que cortar de algum Uh, lado, não é? e não é. Toda a lógica do que se tem desenhado no Indo-Pacífico, toda a estratégia da defesa das cadeias de ilhas, não é? Uhum, Quer a lógica dos americanos criar uma cadeia totalmente impenetrável, que vai desde o Japão até Singapura e depois passa pelo Acordo do AUKUS com a Austrália, uhum. quer da própria China desenvolver capacidades interbalísticas que conseguem superar essa cadeia de ilhas original. Tudo isto é provocatório. Aquilo que os Estados Unidos acham que está a ser um fator de dissuasão, na verdade, só está a ajudar a provocar cada vez mais a China. Eu não quero dizer que a guerra com Taiwan vai começar no imediato. A verdade é que os indícios apontam para que ela comece nos próximos anos, talvez nos próximos 5 anos. E até temos Não, um general norte-americano a dizer que efetivamente o conflito com a China é uma realidade próxima. Por isso. precisamente por isso. Não sou eu que estou aqui a especular, nem tu que estás aí a especular, mas já falámos de altas patentes norte-americanas que falam dessa necessidade. Dessa necessidade, não, dessa realidade que se está a tornar cada vez mais evidente. E, portanto, isto é só mais um sintoma de que o clima a nível global, o barril de pólvora está em risco de ser acendido. E Sim. pronto. Yeah. É assim, eu acho que é aquilo que sobra mesmo, numa análise global. Nós dissemos que lá está, o episódio ia ser desafiante porque íamos abordar muita coisa. E quer dizer, começamos na Europa, passamos por África e vamos até à China. Mas está tudo relacionado, está tudo interligado, porque os chineses têm uma competição própria com os Estados Unidos, mas depois criticam os Estados Unidos e a NATO em si. A NATO está a querer crescer para envolver Japão, Austrália, Nova Zelândia, tudo mais. O globo, de uma forma geral, está a aquecer. Esta imagem que eu tenho sempre, lá está, Segunda Guerra Mundial. O globo aqueceu, aqueceu, aqueceu. Havia uma conflitualidade latente em todas as partes do mundo. E é isso que depois começa a retirar as barreiras a um conflito generalizado e a proteção da paz, não é? Porque, se quer dizer, se há uma grande zona que tem uma grande conflitualidade, por exemplo, Israel, aquela zona do Médio Oriente sempre esteve submersa numa conflitualidade desde a criação do Estado israelita, seja de uma forma em guerra declarada e aberta, seja de uma forma de uma guerra latente, seja no conflito próprio com os palestinianos,
que acaba por ser aquilo que se pode considerar uma guerra civil, porque o território é o mesmo e é um Estado de duas nações, apesar de não ser implementado ainda, mas é a solução que foi aceita a nível internacional pela ONU. Mas também houve sempre decorrente uma guerra com o Egito, com a Síria, com a Jordânia. Quer dizer, há ali sempre uma tensão. Mas nunca houve um conflito generalizado. Porquê? Porque outros atores sempre acabaram por matar um bocadinho essas questões. Eu lembro, por exemplo, Era a minha capacidade no pedido. sim, mas por É, exemplo, quando houve a crise do canal de Suez, quem iniciou de facto o conflito foi Israel com a invasão ao Egito. sim. E depois o Reino Unido e a França, claramente que estavam concertados com aquela ação, mas foram os Estados Unidos e a União Soviética que acabaram com o conflito em si, não é? Que efetivamente viram aquilo como um potencial de escalada muito grande que não valia a pena estar a perturbar todo o Médio Oriente, que depois iria contaminar as zonas à volta, não é? Porque havia uma tensão constante em Berlim, na mesma, na altura. E pode ser um bocadinho esse medo de uma tensão global que pode prender este conflito por um fio curto, não é? A era da globalização também trouxe isso, apesar da globalização trazer muitas vulnerabilidades, também trouxe muitas ligações. Sim, E isso é um bocado que prende o conflito por um fio. Nós mas também não acreditávamos que a relação da Europa com a Rússia fosse ser cortada, não é? claro, Na por causa das intimidade. dependências energéticas, mas o que é facto é que isso aconteceu. E, por exemplo, continuamos a ver mais notícias que nos continuam a apontar para isso. Lula da Silva voltou a dizer que tem que se acabar com o dólar para trocas internacionais. Ou seja, mais um desafio aos Estados Unidos. E um desafio que para mim é central, porque os Estados Unidos, lá está, só sobrevivem por causa do dólar e do petrodólar, e se isso for ameaçado, o seu poder militar vai ter que ser usado, não é? E eles não vão simplesmente deixar que a sua supremacia económica seja posta em causa, não é? Quando ela motiva todo o poder americano. Uh, mas depois, lá está, mesmo depois de toda esta conflitualidade, o que é que gera? Gera que, dentro das nossas próprias democracias, se começa a perder o respeito pela dignidade, pelos direitos humanos, pela liberdade, pela democracia. Por exemplo, nós sabemos, tu ainda há pouco disseste que a Polónia era uma das mais responsáveis pelo fornecimento militar, de armamento e de apoio à Ucrânia. Mas, por exemplo, aqui uma notícia recente do Expresso a dizer que deputados polacos aprovam polémica lei sobre influência russa. Faz-nos lembrar um bocadinho aquela notícia que nós lemos sobre, já não sei se era a Lituânia, se era a Letónia, se era mas era um dos Estados Bálticos que também tinha aprovado uma lei que permitia retirar cidadãos residentes russos caso eles fossem alinhados com Moscovo, não é? Em termos de narrativas. E a Polónia está a fazer o mesmo, e o mais interessante, voltando à notícia, é que a União Europeia e os Estados Unidos vieram criticar esta postura e esta lei, porque a Polónia tem um registro um bocadinho antidemocrático nos últimos tempos. E isso tinha-se tudo subsumido, tinha-se tudo esquecido, porque havia um conflito maior, havia um desígnio maior e que não se podia criticar o modus operandi interno da Polónia, porque a Polónia era nossa amiga e inimigo do nosso amigo, inimigo do nosso inimigo, nosso amigo é, não é? Quer dizer, mas isto começa-se a ver em todo o lado. E ao mesmo tempo, eu também queria trazer isto só aqui numa forma muito rápida para percebermos que efetivamente a conflitualidade está a crescer e aquilo que tu dizias, a manta em algum momento vai ter que descobrir alguma coisa. Porque os Estados Unidos são efetivamente envolvidos um pouco por todo o mundo. Mas aos poucos começam a deixar de ser a superpotência que efetivamente consegue sustentar esse tipo de envolvimento. Porque, por exemplo, sabemos que os Estados Unidos têm andado aqui um bocadinho voltados para o Haiti e surgiu agora uma notícia que diz que há uma enfermeira norte-americana que teve a sua filha raptada no Haiti e que os Estados Unidos emitem um alerta de segurança. Mas os Estados Unidos já ameaçaram várias vezes uma intervenção militar no Haiti. Porquê? Porque o Haiti tem neste momento um líder, não diria que seja consensual em todo o Estado, não diria que seja emblemático, mas que é um daqueles que salta à vista, que é o Jimmy Barbecue Cherizier, que
Partes da população dizem que é um herói nacional, que está a combater a violência armada dos gangues. Os Estados Unidos dizem que é apenas o líder de uma grande confederação de gangues armados e que controla todo o Port-au-Prince e com isso cria o caos na região. Ele desafia ativamente a liderança política do Estado do Haiti e com isto cria-se aqui um problema gigante numa zona que lá está. Continua-se a perspectivar uma possível intervenção norte-americana, como se perspectiva agora no Niger, não uma intervenção norte-americana, mas pela Nigéria, que é apoiada pelos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo também temos essa mesma tensão em El Salvador. El Salvador, que durante alguns tempos esteve com um estado de emergência, acho que agora já não está, mas esteve porque na altura criou uma grande prisão, a maior da América Latina, com capacidade para 40 mil pessoas, porque El Salvador era um dos países mais perigosos do mundo. Acho que só num ano perderam 0,1% da sua população em homicídios por parte dos gangues, o MS-13 e outras coisas. Gangues fortes, com presença nos Estados Unidos e altamente organizados, e que de repente tentaram criar, através do terror do crime, pressão sobre o governo, e o governo teve que efetivamente decretar um estado de emergência, de acordo com aquilo que eles dizem, para parar esta matança. O que é facto é que os Estados Unidos e a Europa aquilo que vieram dizer é que tinham que ter atenção, cuidado com os direitos humanos, mas quando tens uma sociedade que está dilacerada, atacada por todos os lados, efetivamente alguma coisa tem que ser feita, não é? Por alguma coisa é que estes movimentos surgem no Níger e em outros sítios onde a sociedade não funciona. E as pessoas, aquilo que querem é um líder que lhes prometa aquilo que talvez Salazar nos prometeu a nós, que foi a estabilidade perante a instabilidade do regime republicano. Eu não quero com isto dizer que a proposta era a melhor, era a correta, era a desejada. Talvez era a desejada pela estabilidade prometida. Os resultados podem não ter sido os melhores, mas o povo estava cansado. Um bocado na lógica do que o Thomas Hobbes defende. O único bem consensual que existe é a vida. E muitos desses leviatãs que se ergam nesse estado Isso nascem mesmo. pela necessidade da preservação da vida acima de tudo. Isso mesmo. Quando a sociedade se degenera ao ponto do mais básico da vida humana estar ameaçada, a única solução que pode acontecer é um grande líder, um líder forte, um líder que pare com isso. Claro que com isso sacrifica-se tudo o resto. Porque claramente nós queremos viver em sociedades avançadas onde a vida não é aquilo que está ameaçado. Pode estar ameaçado o bem-estar absoluto, a riqueza, outras coisas, não é? Mas a vida em si não pode. E quando chega a esse nível, efetivamente perde-se tudo o resto que está à frente. Não sei, mas lá está, cria-se esta ideia de que há um globo que está em tensão absoluta. Há muita intervenção, há muita ingerência. Eu não quero dizer que. Eu muitas vezes debato-me com este tipo de pensamento. Eu não quero com isto dizer que eu sou a favor de estados ditatoriais, autoritários, totalitários, genocidas, o que lhes quiserem chamar. Eu não sou a favor desse tipo de soluções políticas. Mas aquilo que eu não sou a favor, acima de tudo, é a ingerência por parte de terceiros que não têm nada a ver com aquilo que as populações desejam. O problema da África tem sido esse. Nós nunca deixámos a África governar-se em si. Nós abandonámos-los nos momentos em que eles estavam a tentar levantar e criar estruturas políticas. Não ajudamos. A missão civilizadora de todos os estados colonizadores nunca foi concretizada, porque isso é que era civilizar. É quando eles estão a criar os seus movimentos políticos, as suas estruturas, as suas burocracias, deviam aí era ter ajuda, incentivos e guidance, não é? Ou seja, algum tipo de ensinamento que tenha sido também solicitado, como é óbvio. Mas depois nós continuamos a manter interesses económicos, a manter direitos de exploração, a manter, quer dizer, basta olhar para a questão do Congo e das minas de cobalto. Quer dizer, o mundo todo vive à custa do Congo, não é? Porque são minas que têm uma quantidade de pessoas que é horrível. Eu estou aqui só a tentar ver se encontro uma imagem do tipo de densidade de pessoas que se encontram nestas minas, porque eu acho que isto é digno de se ver
e para as pessoas também terem um pouco a ideia do que é que os seus telemóveis, de onde vêm, porque toda a tecnologia de baterias vem daqui. Quer dizer, isto é uma mina a céu aberto, em que a mineração é toda feita à mão, por pessoas que muitas vezes são crianças. E isto é uma densidade em que as pessoas nem conseguem andar umas contra as outras. E é isto que financia os Tesla, os nossos telemóveis. Toda a tecnologia de baterias precisa do cobalto, e o cobalto vem deste tipo de minas. E aqui a China também tem bastante culpa, porque a maior parte dessas minas são com contratos de concessão à China, e são exploradas não por chineses, mas com o aval chinês, não é? Por isso, isto tudo para dizer o quê? Demos aqui uma volta grande, pode parecer que nos perdemos um pouco. Há uma tensão base no mundo, latente, quer seja por exploração das populações, quer seja por ingerência de Estados terceiros. As soluções que muitas vezes existem no local não são as melhores. Então, de acordo com os nossos padrões da democracia e respeito pelos direitos humanos e pela dignidade da vida humana, estão longe de ser ideais. A questão é que quando nós intervimos e impomos soluções, nós só garantimos é que elas não vão resultar. E que o resultado final, muitas vezes, é pior. Porque olhamos para o Iraque, olhamos para o Afeganistão, e nós vemos que aquilo que resultou, olhamos para a Líbia, aquilo que resultou foi muito pior do que aquilo que existia na altura. Que não era correto, mas que não envolvia um nível de sofrimento, de destruição de vida humana e de infraestruturas como aquilo que veio a acontecer. E cada vez mais nós continuamos a caminhar para ressentimentos que se continuam a acumular e com uma conflitualidade que parece ser aceite a nível internacional. As Nações Unidas não têm ação capaz, neste momento. Fala-se de paz criada por Estados que os Estados Unidos disseram que iam ser Estados párias a nível internacional. A Arábia Saudita ia ser um Estado pária por não respeitar os direitos humanos, por ser um Estado autoritário. Mas é o único Estado que consegue efetivamente reunir esforços de paz à sua volta. Quem fala na Arábia Saudita fala na Turquia, fala em outros Estados, fala no Brasil, onde a nível político há eleições, há liberdade, mas existe sempre perseguição política já há décadas. Quem ganha as eleições persegue os seus adversários. Isto aconteceu com Bolsonaro, aconteceu com Lula, vai acontecer sempre, sempre. Nunca há uma capacidade destes Estados também terem estruturas governamentais tão perfeitas, se pode chamar de perfeito, não é? Mas tão boas como as nossas. E as nossas também têm bastantes fragilidades e estão longe da perfeição. Mas quando nós tentamos impor aquilo que nós fazemos aos outros, dá asneira, como sempre deu. Num globo que cada vez mais está a ver que a única forma de resolver as coisas é com o recurso à força e é com o derramamento de sangue. E isso é que para mim é grave, isso é que para mim nos deve deixar cada vez mais atentos, porque o futuro pode ser de um conflito cada vez mais generalizado, porque os entraves e os alertas começam-se a desaparecer e começa-se cada vez mais, lá está, um conflito está ligado a outro, os interesses de uns estão ligados aos dos outros, e de repente basta passar a linha vermelha que não deve passar e rebenta um conflito de uma forma um pouco mais generalizada. Em jeito de despedida é um bocadinho isso. Não há muito a acrescentar. O que vemos é um globo em ebulição e pronto. E a tendência será essa. Porque as percas de um lado, no fundo, são sempre os ganhos do outro. O que o Daniel estava a insistir, dos movimentos de libertação e da autodeterminação da ingerência estrangeira, são argumentos que quer a Rússia, quer a China se salvaguardam muito. Por não terem um passado colonial, os Estados Unidos podem falar da questão de não ter passado colonial, mas têm um passado colonial, apesar de negarem isso ao mundo tem. E têm Olhamos para as sobretudo um passado de Filipinas, ingerência. para Cuba. Sim, e têm sobretudo um passado de ingerência. É isso. Um passado e um presente de ingerência. E lá está, isto serve narrativas de Estados que não coadunam muito com a nossa visão do mundo ocidental. Mas que se formos olhar para a lógica das coisas, são Estados que têm posições que são plenamente respeitáveis, não é? Na questão da defesa da não ingerência. E, por exemplo, a questão de Taiwan vai-se muito por isso, não é?
dado que a China considera Taiwan parte do seu território, considera qualquer interferência no território de Taiwan como ingerência no seu próprio território. Portanto, vemos a maneira como as coisas são manipuladas para saber os interesses de uns. E aqui não importa quem está correto ou quem está errado, importa as consequências que isso traz para a vida humana. E pronto. Eu acho que vai haver uma escalada a nível global, tem havido. A África, eu acho que isto pode reverter-se para um efeito dominó de alguns regimes ali na região. Uh, podem vir a cair outros regimes democraticamente eleitos. Eu acho que os líderes africanos também estão a ficar um bocado em pânico com isso. Por isso é que estão dispostos a utilizar a ajuda militar. A América do Sul, eu acho que a influência chinesa vai continuar a crescer e vão-se tentar distanciar cada vez mais dos americanos. Indo-Pacífico será o epicentro do conflito a nível mundial no futuro, sem dúvida alguma, e a Europa será como está. Portanto, não são boas notícias para ninguém e, sobretudo, para as vidas humanas. E em jeito de despedida, foi nesse sentido que nós fizemos este episódio hoje, bastante longo, até peço desculpa desde já, bastante longo, mas pronto, quisemos fazer uma análise alargada e profunda também ao mesmo tempo sobre algumas das dinâmicas que estão a assolar o mundo neste momento. Podem passar um bocadinho pelos pingos da chuva do mainstream, mas que nós fazemos questão de tocar, porque pronto, para nós importa-nos tudo, dentro das relações internacionais, mas importa acima de tudo a vida humana. E pronto. Isto como terá consequências a todos os níveis, é por aí que, em jeito de despedida, me queria despedir de vocês e do Daniel, uh, dizendo isso, que o futuro avizinha-se negro, mas pronto, cabe-nos a nós continuar a zelar por algo melhor. Sim, eu também, Eduardo, acima de tudo, agradecer-te a tua participação. Fazer a mesmo pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque eu também me estendi um pouco, quase numa perspectiva de monólogo, e aí também tenho que te estender um pedido de desculpa a ti, porque a tua participação é sempre fundamental e traz muito, traz mais do que eu alguma vez conseguiria trazer sozinho nesse sentido, e lá está. Não te quero tirar a palavra nunca e nunca te sintas impedido de me interromper, porque isto, lá está, é para ser um dá e o outro contrapõe e acrescenta. Mas no fundo é isso. Aquilo que tentámos fazer num episódio que é longo, mas que tendo em conta a conclusão global que tiramos, parece curto, porque nós tentámos relacionar conflitos dispares, conflitos separados, com uma tendência geral que se começa cada vez mais a manifestar, que começa a revelar a fragilidade dos mecanismos de proteção e de prevenção para a paz e que a nós os dois nos deixa bastante apreensivos relativamente a isso. E é como tu dizes, o futuro é negro, mas também parte de nós esta consciencialização e este tipo de ação que pode criar condições para que o pior não aconteça, ou para que hajam elites cada vez melhores e mais bem preparadas e que nos direcionem para aquilo que nós desejamos, que é o respeito e a dignidade da vida humana e a paz em si, que permite o desenvolvimento de uma forma geral. Lá está, de uma forma geral, pedir a todos vocês que se mantenham críticos, continuem a debater, partilhem este gosto e esta paixão que nós temos por este pensamento complexo e que não tem medo de mergulhar nesta penumbra e nesta obscuridade e que sabe que vai voltar à superfície com alguma esperança no fim disso. Não tenham medo, custa, não é fácil fazer este tipo de análise, mas é preciso. É preciso, é quase como aquele tratamento que dói muito, mas que nos garante a vida, em vez de nos garantir a morte por uma doença que pode não custar tanto no imediato, mas que o futuro é pior. Lá está. O episódio é longo. Agradecer-vos acima de tudo a vossa presença e a forma como nos seguem. E pronto. E até uma próxima. E mais uma vez, obrigado, Eduardo, pela tua participação. Até uma próxima a todos. Obrigado a todos.